Diante da morte de um pai ou de uma mãe, como o filho deve, que papel ele deve exercer? Eu acho que é sempre o apoio, tem que cuidar, porque aquele lugar era da mãe ou do pai, é do falecido, né? Não tem que ninguém entrar naquele lugar. Aquele lugar é um lugar que não existe mais. E tem uma coisa interessante aí, que às vezes entra um outro elemento, entra uma madrastra, entra um padrasto, e os filhos não aceitam que esses pais recomecem as suas vidas, que tenham sexualidade, de voltar a ter prazer, a viajar, a se divertir, a fazer sexo, porque ter o luto, perder o amor ali, não significa que tem que morrer junto. Então, esse recomeço de pais velhos numa vida nova, afetiva, eu vejo que é muito difícil para os filhos. E hoje a vida sexual, principalmente do homem, que era afetada na ereção, que hoje com os remédios, ela não tem mais quase problema. Os homens continuam ativos até a morte praticamente. Então, acabam escolhendo outras parceiras e refazendo as suas vidas e prolongando muito a sua vida afetiva. E isso geralmente para os filhos é difícil de aceitar. É fácil criticar e é fácil julgar, mas a gente tem que tentar fazer aquele movimento de se colocar no lugar lá na frente. Um dia todos nós seremos idosos. Eu espero. Esperamos, né? A única forma de não envelhecer é morrer. Se a gente está buscando uma qualidade de vida, se a gente está buscando prolongar a nossa vida, a gente vai chegar lá também. E como é que a gente vai lidar com essas questões? Como é que a gente gostaria que as pessoas lidassem com as nossas questões quando a gente estiver lá na frente? Então, eu acho que esse se colocar no lugar do idoso é muito importante para rever as atitudes e as críticas que a gente faz hoje. E o outro lado da moeda, Guilherme, quando os pais resistem em aceitar essa ajuda dos filhos? Thaís, eu quero falar, só para que a gente não perca, que essa responsabilidade, essa questão dos filhos cuidarem dos seus pais, ela é prevista em lei. Nós temos o Estatuto do Idoso e nós temos o Código Civil que fala da prestação alimentícia, que não é só quando um pai tem que pagar a pensão para o seu filho quando ele é menor, e sim uma pessoa idosa que não tem condições pode requerer pensão dos seus filhos. É importante que as pessoas tenham a clareza disso. Sem dúvida. Tem uma previsão constitucional dos cuidados dos idosos que refletiu na Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso. Então, essa responsabilidade existe. E um filho que não cuidar pode vir a responder um processo através de denúncia no Ministério Público. Então, as pessoas têm que tomar cuidado, que não é só, não quero nem saber, não, tu tem um compromisso. Assim como um pai tem compromisso com o seu filho menor, tu também tem compromisso com os seus pais. Que, particularmente, eu acho extremamente justo, né? Sim, eu que também é uma responsabilidade mútua. Eu acho injusto Alguém ter que me ter deu uma a lei, vida, né? de uma certa forma, né? Então, eu também tenho que ter um respeito a isso, né? Cuidar de quem cuidou, né? Exato. Essa questão, quando os pais estão resistentes, até eu peguei aqui um texto de uma advogada que é especialista em direito do idoso, né? E ela fala que o que tem que ser, que o princípio, a vontade do idoso deve ser sempre respeitada. Porque alguns podem entender como interferência, né? E não gostarem. Porque, a não ser que coloque em risco a vida dele. Exatamente. Né? Se colocar em risco, não, eu quero morar sozinho, mas a pessoa tem crises de ausência, não tem condições de mobilidade, daí é uma outra situação. Caso contrário, tem que manter, tem que respeitar essa vontade. E conversar, né? Conversar, explicar, exatamente igual a criança. Se tu conversa, se tu explica, se tu mostra a situação, que não é uma imposição, o que é a tua sensação de ter ele tão exposto, o conversar ainda é o melhor caminho. Sim, porque por um lado eles podem entender como uma interferência, não gostarem, e por outro lado eles não querem se sentir um peso na vida dos filhos. Então, mesmo que eles tenham necessidades e precisem dos filhos, eles preferem ficar à mercê para não incomodar. Chega um determinado momento que a pessoa tem que perceber que ela precisa sim desse filho e que se esse filho está cuidando, porque se sente bem fazendo isso, porque daqui a pouco é justamente esse cuidado que vai trazer uma maior tranquilidade até para a vida dele, por que não permitir isso? Então eu acho que às vezes é um ajuste, né? É um rearranjo, né? Um reajuste que se faz nessas relações de cuidador e o cuidado.
Agora, eu queria colocar uma questão também desses filhos que talvez, ou por amor ou por culpa, às vezes, abandonam as suas próprias vidas para se dedicar para o papai e para a mamãe. Cuidado, isso também é perigoso. Não dá para, por causa de um amor ou de uma culpa enorme, porque está com os pais já no final e tem pouco tempo ainda, deixar de cuidar da sua vida pessoal, deixar de cuidar da sua família para cuidar desses pais velhos. Então aí o equilíbrio, o bom senso é o que tem que prevalecer. Até porque hoje a gente tem a gente chama de filhos cangurus, né? O filho já tem uma dificuldade natural de sair da sua casa, né? Então essa casa está tão confortável, está tão aconchegante, e o jovem hoje ele tem acesso a tudo que ele não tinha, muitas vezes namorar, a vida sexual, que ele precisava sair de casa para ter acesso a essas questões, hoje ele consegue ter acesso a tudo isso junto com os pais. Então a saída dos filhos de casa tá mais demoradinha, assim. Tá bem demoradinha. Tem os adolescentes tardios aí, na faixa dos 30 anos, né? Eu diria que é uma questão de custo de vida. E aí provavelmente tem muitos que acabam realmente ficando nas famílias, né? E rearranjando nesse aspecto. E muitas vezes a questão da autonomia, da independência acaba sendo prejudicada nesse sentido. Mas eu vejo que muitas vezes dentro da família tem um papel de cuidador que sempre cabe à mesma pessoa, que cuida do sogro, depois da sogra, depois do irmão, depois da mãe, depois não sei o quê. Falo isso pela minha mãe. A minha mãe foi cuidadora de várias pessoas, até que a mãe dela morreu com 96 anos. E ela se perdeu, se desestruturou, porque qual era o papel que ela tinha dentro daquela estrutura familiar? Ela tem que cuidar dela, não sabe. E deu uma baqueada, daí meio que precisou de ajuda e tal, mas é isso? Gente, falando sobre essas novas estruturas familiares, quando os pais são malucões, não tem nenhuma responsabilidade e os filhos são super centrados. Adoro essas coisas, né? Os filhos, eu também adoro no consultório, né? Porque, gente, muitas vezes a gente vê os pais super ativos socialmente, sem nenhuma responsabilidade, assim, deixando realmente os filhos adolescentes saírem, fazerem o que bem entendem. E os filhos são super centrados, ao contrário, os filhos acabam chamando a atenção dos pais. Mas cuidado, às vezes esse malucão, por isso que eu brinquei, eu adoro no consultório, às vezes são belíssimos bipolares, né? Estão lá loucando e os filhos segurando a loucura do pai e da mãe. É verdade. Então esses, como ela é moderna, fez uma tatuagem aos 70, né? Tá saindo com gurizão. Bom, isso é ser moderna, isso tá com algum problema. Então, às vezes, esse filho centrado é porque ele está centrado sadiamente. Ô, Isabel, e o pai está dizendo que essa pessoa obrigatoriamente é bipolar, né? Não, certamente, mas às vezes esse modernésimo, às vezes é alguém que está com problema, que está com desequilíbrio. Né? E isso é muito confuso, porque são filhos que estão precisando segurar a doença do pai e da mãe. Bem, eu também tenho 3 filhos, eu me divirto, eu faço coisas divertidas, coisas que também não são tão de adolescentes, mas à medida do possível eu acompanho eles. Mas tem coisas que às vezes extrapola e o filho realmente, em vez de ficar com orgulho, fica com vergonha. Os filhos, na verdade, eles não gostam dos pais que se assemelham muito a eles. Que não. Eu vejo, por exemplo, isso às vezes os adolescentes, quando a gente atende os adolescentes, as meninas, elas ficam até irritadas quando a mãe, de repente, vai usar a roupa delas. Elas se trocam de roupa, tudo bem. É mais aceitável, digamos assim, a filha ir lá no guarda-roupa da mãe e escolher uma roupa. Agora, a mãe no guarda-roupa da filha usar uma mini saia, um biquíni e tal, as meninas não aceitam. É que uma coisa querer acompanhar, a outra querer se igualar, né? É bem diferente. E os papéis se perdem, né? O papel de mãe passa a assumir, são 2 gurias. E a gente sabe que os pais, quando têm os filhos adolescentes, eles revivem a sua própria adolescência. E muitas vezes, quando a adolescência dos pais foi muito reprimida, vem aquela vontade imensa de resgatar tudo aquilo. E aí eles realmente às vezes se igualam. Começam a usar as bermudas, usar as mesmas roupas, botar o boné virado para trás. E os filhos olham e dizem, não, mas peraí, o que está acontecendo? Cadê o meu pai? Alguém está fora do papel. Mãe? Aquela figura de autoridade, de pai e mãe. 2 questões para ilustrar isso. Eu sempre escrevi, né? Eu sempre escrevia poesia e tal. Quando eu estava na minha adolescência, 15, 16 anos, a minha mãe começou a escrever. Só que como eu também sempre li muito,
Eu cheguei e disse pra ela, disse, o que que tá acontecendo? Tu tá querendo disputar um espaço comigo? Porque eu que sempre escrevi, tu nunca escreveu, porque, sabe, fui, tipo, questionando. E ela, não, eu sempre gostei de escrever, mas agora que eu tô tendo coragem de mostrar, ok? Né? Tu já se sentiu meio invadida. Não, na verdade eu pensei, o que que tá acontecendo com ela? É dela ou é meu? Entendeu? Mas isso é a confusão. Os papéis ficam permeáveis ali. E outra questão que vocês estavam falando, eu tenho uma amiga que tem uma filha de 15 anos e sai pra balada e tudo junto. E eu digo pras duas, e elas vão assistir e vão saber de quem eu estou falando. Tu não esqueça que tu é a filha e tu é a mãe, e tu não pode te comportar desse jeito, vocês não podem ficar tomando cerveja juntos, que vocês não são amiguinhos. Mas sabe que uma das coisas importantes, eu acho, para aceitar esse processo de envelhecimento, agora eu digo por experiência própria, é fazer com que os pais entendam também o teu amadurecimento, o sair de casa e ter vida própria, autonomia, liberdade, ter a tua própria vida. Sim, mas eu acho que adulto é pai poder envelhecer. Mas eu cheguei num determinado ponto da minha vida que eu fui obrigada a dizer pro meu pai e pra minha mãe, olha, eu estou crescendo, eu já saí debaixo das asas, então vocês têm duas alternativas. Ou vocês seguirão castradores sem aceitar, ou sair de casa, ou ter a sua própria vida e tal, e eu sempre fui muito independente, ou acompanharão esse crescimento e, portanto, estarão no mesmo patamar de diálogo, de entendimento, de compreensão. E eu acho assim, eu tive uma parte da minha família que compreendeu e a outra parte que não compreendeu. E realmente o relacionamento com o meu pai é bem diferente do relacionamento com a minha mãe. Então eu acho que esse processo, ele deve acontecer para que essa relação continue saudável. Tu conseguiu te estruturar para conversar essas questões com os teus pais de uma maneira talvez madura, que não ofendesse ou que não melindrasse eles. E talvez eles passaram a entender isso de uma forma melhor. Não quer dizer que não tenham tido alguns conflitos, né? Mas eu acho que a melhor fisioterapia nessa relação é justamente o reconhecimento, que é preciso esforço, que é preciso compreensão, uma boa dose de paciência, muito bom humor para entender algumas situações. Thaís. E a compreensão mútua, né, gente? Porque e uma questão não vai assim, ó, uma coisa é o diálogo, que é um compromisso, a questão do afeto, a questão do respeito. Outra coisa é como a pessoa vai receber. Sim, tá? também. E daí tem que saber qual é o limite da outra pessoa e que tu não vai tratar o outro, tu vai te tratar. Eu queria Essa é a questão importante. Pílulas com água e sem água. Eu não posso chegar e impor. Eu não posso impor pro outro, agora tu tem que fazer isso. Não, eu te disse como eu me sinto e eu vou me tratar. Agora, como tu vai reagir perante isso é uma outra questão. Exato, cada um tem o seu processo, né? No seu limite, Um a sua pode dor, invadir o o seu processo amor, do né? outro. E depois, quando há Exato. um respeito mútuo, não há essa concorrência, né? Porque muitas vezes pode acontecer a concorrência da mãe com a filha, pela atenção do pai. Sem dúvida. Sabe? Papéis assim, então E realmente tem que deixar eu as acho coisas que uma coisa claras. importante assim também é o fator realista, né? A gente sabe que a relação pais e filhos, filhos e pais, ela vai ser eterna. Não, aquilo que a gente já falou, não existe ex-pai, não existe ex-filho, não existe ex-mãe. Mas acontece perdas reais, né? O filho pode, em determinado momento, perder o seu pai, perder a sua mãe e vice-versa. Então, eu acho que isso também é importante. Acho que a gente tem que pensar, poxa, meus pais não são eternos, deixa eu aproveitar eles. Sim, enquanto mas eles também estão é preciso comigo, ver o momento de com uma cortar o cordão qualidade, umbilical, com né? certeza, mas com uma qualidade de vida, com uma relação bacana, que um complemente o outro. Mas o que, né? que é cuidar e o que é ficar simbiótico? Para isso, eu queria só deixar como uma dica que é muito difícil cuidar desses pais já muito velhos e que necessitem muito cuidado. Existem livros, existem sites que falam dessas experiências e que às vezes uma orientação e até se identificar com alguém que está passando, com um pai com Alzheimer, com uma mãe terminal. Existem livros, existem sites que vale a pena a pessoa se nutrir daquela informação para baixar o seu sofrimento, sua ansiedade. Ótimo, E fica aí a agora, dica. falando, eu me lembrei daquele filme argentino excelente, né? Os argentinos dão uns 10 pra gente. no cinema. Eu também acho. Adoro filmes argentinos. O Ninho mesmo. Vazio, que fala também de um casal de idosos que ficam sozinhos, que os filhos alçam voo, e daí fala de toda a outra forma de ver a vida quando os pais estão sozinhos, quando esse casal ficou sozinho. Ninho Vazio é bem bonito. Muito bem, boas dicas. Muito obrigada pela participação, vocês são ótimas. Obrigada. Obrigada. E o programa Conexão Alternativa de hoje vai ficando por aqui. Nos encontramos na próxima semana, sempre com um assunto diferente. Lembrando que você pode interagir conosco através do nosso Facebook pessoal, da Mônica, da Virgínia e o meu, ou enviando sugestões de temas. A gente está começando o ano, olha, com todo o gás.
conexãoalternativa@thaisbaldasso.com.br. Tchau, até a próxima semana.